Olá, galera do primeiro ano. Vamos lá iniciar o nosso capítulo 11 aí com a temática desertificação e desmatamento, né? O desmatamento e desertificação, que é uma causa e uma consequência aí dessa grande agressão que os seres humanos estão causando ao meio ambiente. Certo? Com o desmatamento aí, que é uma causa, nós temos a principal consequência, que vai ser a desertificação em vários locais aí do globo, principalmente aqui na região nordestina, região africana, entre outras regiões, tá? Lembrando também que esse capítulo 11 vai fazer parte da nossa avaliação bimestral, que acontecerá lá no final do mês de julho, né? No caso desse mês aí que estamos correndo, certo? Vamos lá então saber como é que há esse processo de desflorestamento, que também pode chamar de desmatamento, tá? Então, desflorestamento é a mesma coisa que desmatamento, são sinônimos aí. Como ocorre, né? No Brasil e no mundo? Com o desenvolvimento econômico e tecnológico, há uma grande extração de recursos minerais. Extraindo recursos minerais aí, vegetal, mineral, há uma grande quantidade de região desmatada, erodida, certo? Ocorre então o desflorestamento ou desmatamento. Com isso aí implica com a destruição das esferas da superfície terrestre. Quem são essas esferas? Biosfera, diminuição da camada animal, né, que você vai desmatar um local, você vai tirar a biodiversidade daquele local, você vai retirar principalmente a grande quantidade de animais endêmicos daquela região. Hidrosfera vai ser afetada aí, porque através da hidrosfera, principalmente o lençol freático, que tem como principal causador aí a infiltração vindo das raízes das árvores, né, das raízes das folhas, das plantas, vem esse processo aí de infiltração. A atmosfera também vai ser prejudicada, porque sem essa grande quantidade de camada vegetal, essa parte da atmosfera vai ficar uma atmosfera mais seca, mais inacessível para a espécie humana, principalmente, e a litosfera também, vai ser uma litosfera mais erodida, uma litosfera aí com grandes quantidades de camadas sólidas naquela região, tá? Então, o desmatamento aí afeta as 4 esferas da superfície terrestre: biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera. Com isso aí, nós vamos trabalhar agora. Nós temos aqui as regiões onde há uma grande quantidade de uma grande quantidade de desmatamento, né? Então, o Brasil é uma das regiões aí mais desmatadas no mundo atual, tá? Seguindo aí pelas regiões, toda essa região aqui da América do Sul, região aí da África, região aqui da Austrália. E as regiões aí que tem um ganho, né? Ou seja, estão diminuindo menos, são as regiões europeias, regiões aqui da China, da Índia e também nos Estados Unidos, que barrou aí esse processo de desmatamento, então está tendo esse processo aí de reflorestamento nessas áreas. O Brasil é o segundo país em área florestal, né? Devido a sua grande quantidade, sua grande concentração e extensão territorial, ele fica aí como o segundo país que possui um grande arsenal de áreas florestais, né? 12% mundial tem o Brasil aí e 50% da América do Sul, ou seja, o Brasil ele vai ser composto por 12% de toda a flora mundial e o Brasil tem aí 50% de toda a sua flora da América do Sul. Os países são explorados desde o período da colonização, né? Como nós vimos aí, a grande retirada do pau-brasil para dar lugar à cana-de-açúcar, né? A grande retirada da camada vegetal, que é a Mata Atlântica, para dar lugar ao café, para dar lugar aí à erosão devido aos minerais e entre outros, certo? E a Mata Atlântica, como nós falou, né? A Mata Atlântica é a região mais erodida do Brasil e é o bioma aí mais destruído de toda a região brasileira. Do restante, hoje, nós temos apenas 5% de toda a área da Mata Atlântica. Aqui é o mapa do Brasil, o mesmo mapa do livro de vocês, podem perceber que essa região que compõe a Mata Atlântica é a região praticamente erodida, né? Aqui na região de Alagoas, se nós sairmos de Arapiraca e irmos para Maceió, nós não vamos encontrar floresta da Mata Atlântica e sim grande concentração de cana-de-açúcar, né? Que trocou esse lugar, certo? A mesma coisa acontece em toda a região que vem do Nordeste até a região Sudeste. Nós temos a grande concentração de cidades, grande concentração de áreas industriais, antes Mata Atlântica, agora região totalmente erodida. Região Central, que é a região
do cerrado também tem essa grande preocupação, essa grande erosão, essa grande retirada da camada vegetal para dar lugar ao agronegócio. Então, foi e ainda está sendo essa grande retirada de grandes quantidades de florestas aí para dar lugar aos problemas antrópicos, tá? Vamos falar sobre nossa primeira floresta, aí são as florestas equatoriais. Lembrando que florestas equatoriais são todas as florestas que estão próximas à linha do Equador. Então, a floresta equatorial aqui na América do Sul é a floresta amazônica, né? A floresta equatorial lá na África é a floresta do Congo e a floresta equatorial na região da Ásia é a floresta do Sudeste Asiático, né? As florestas equatoriais são consideradas autófagas, ou seja, elas mesmas produzem os seus alimentos, pois garante os nutrientes necessários para seu próprio desenvolvimento. O fim da produção de humus é a das primeiras consequências do desmatamento das florestas equatoriais. Os solos são expostos à ação dos climas, chuvas diárias, ocasionando aí 3 processos de degradação. A floresta amazônica, por exemplo, é chamada de florestas autógrafas. Por quê? Porque ela mesma produz seu próprio alimento. Na floresta amazônica, como possui grandes estratos, né, são grandes quantidades de árvores, essas árvores aí, elas retêm a radiação solar e retém também a água da chuva, fica nas suas copas. O solo dessa floresta é um solo totalmente pobre em nutrientes, porque não tem contato nem com a água da chuva e nem tem contato com os solos, a radiação solar. Sem esse contato aí, os solos eles passam a ser um solo totalmente pobre e tem apenas como o principal nutriente aí a própria floresta, através dos animais mortos que entram em decomposição, galhos mortos e folhas secas também. Todo esse processo aí vão entrar em decomposição e vai aí surgir nutrientes para a própria floresta se alimentar, certo? Com a retirada dessa floresta aí, o solo, como é um solo pobre, ele fica totalmente exposto, ocorrendo aí 3 tipos de degradação. Nós temos o primeiro tipo, que é a erosão superficial, certo? Com a retirada da camada vegetal aí, nós temos a chamada erosão superficial, o solo fica exposto. E o solo exposto aí, ele vai ser ocasionado pela grande quantidade de chuvas que vai cair naquela região, fazendo com que haja um grande processo de erosão e a erosão pluvial, ela leve os nutrientes das regiões mais altas para as regiões mais pobres e faça a erosão em toda aquela região, ocorrendo até mesmo deslizamento de encostas, morros ou algo semelhante, tá? Os solos expostos não possuem proteção, né? Não tem como o solo fixar-se sem as raízes das plantas, sem as raízes das árvores, certo? Tendo seus sedimentos carregados pela água da chuva e depositados em áreas mais baixas, normalmente em leito de rios, aos quais são assoreados, ou seja, essa região alta aqui, a chuva, entre aspas, vai lavar toda essa região, trazer grande quantidade de sedimentos, né, de grãos, de solos, de pedaços de rochas, pedaços de vegetais, pedaços de outro tipo, levar para um rio, fazendo com que o rio ele perca o seu leito, fazendo com que o rio ele fique um rio raso, que é chamado de rio assoreado. Um rio raso é um rio que tem uma grande quantidade de sedimentos, grande quantidade de solos, vindo aí de uma região mais alta para uma região mais baixa. Vem porque não tem mais camada vegetal para fixar esse solo aí e nem poder infiltrar essa água da chuva. Então a principal causa vai ser a erosão superficial e o assoreamento dos rios. Digamos aí também vai ter uma erosão das encostas, deslizamento, entre outros, tá? Outro processo aí de um solo exposto vai ser o processo de lixiviação, certo? Maior dissolução dos nutrientes e o mesmo são carregados para os horizontes mais profundos dos solos. Como nós já vimos anteriores, o solo possui horizontes, né? Horizonte O, que é o horizonte orgânico, o B, onde ficam os sais minerais, o C, onde fica as regiões onde há uma grande concentração de água, oxigênio, entre outros, assim sucessivamente. O que vai acontecer? Quando retira essa camada vegetal no solo, os nutrientes que estão próximos à superfície ou os nutrientes que estão na superfície, eles são carregados junto com a água da chuva para a região mais interiorana, as regiões mais fundas desse solo, fazendo com que essa parte superficial fique
com poucos solos, ou fica uma região totalmente sem nutrientes, fazendo com que haja uma região pobre em nutrientes, uma região aí onde não há possibilidade de fazer agricultura ou outro tipo de reflorestamento. Por quê? Porque os sais minerais que se encontravam nessa região próxima aos solos ou nas regiões superficiais estão agora nas regiões mais profundas, que foram carregadas e infiltradas junto com a água da chuva para as regiões mais baixas, tá? Esse é chamado processo de lixiviação, quando os nutrientes eles são carregados para as partes mais fundas do solo. E também nós temos o processo aí de lateralização, que é muito típico aqui da região nordeste, principalmente lá naqueles rios do sertão, certo? Após a evaporação da água, né, os nutrientes antes dissolvidos se unem e formam uma camada impermeável na superfície. Aqui, né, nós temos um rio, nós temos um lago, nós temos uma lagoa. Lembrando que essa água é uma água que tem uma grande concentração de sais minerais. Toda a água vai ser evaporada, os sais minerais eles vão entrar em contato com o solo, sais minerais junto com os solos criam uma grande camada impermeável, fazendo com que quando vier uma outra camada de chuva, né, quando vier novamente precipitação, chuva para esse local aqui, não ocorra o processo de infiltração e rapidamente esse lago, esse rio, ele venha a ser evaporado, tá? Então esse é o processo de lateralização, que é um processo feito com o solo mais sais minerais, formando uma camada impermeável naquela região. E nós temos o que? A redução do regime hídrico, né? Nós temos menor unidade, menor quantidade de chuvas ou concentração de chuvas em pequenas áreas. Se você tira a camada vegetal, você tem uma menor evapotranspiração. E essa menor evapotranspiração vai ocorrer aí uma menor quantidade de chuva, vai ocorrer aí uma menor concentração de chuva em pequenas áreas. E também a umidade relativa do ar vai ficar menos concentrada. Então nós vamos ter aumento das chuvas e impermeabilização dos solos, ou seja, alguns locais vai chover mais, outros locais irá chover menos, devido à grande concentração ou à baixa concentração de florestas. Ocorrendo, né, sobrecarga dos rios, enchentes podem ocorrer aí, resultados em enchentes e acidificação dos rios, os rios passam a ser mais acidificados, mais ácidos devido à grande concentração de sais minerais, os cursos dos rios prejudicando a biodiversidade fluvial e até mesmo a morte de vários tipos de espécies de peixes que não têm essa grande quantidade de águas ácidas. Se isso continuar ocorrendo, as áreas desmatadas nas áreas tropicais tendem a ser no futuro áreas de savanas, né? Se continuar a ocorrer aí essa grande destruição das florestas equatoriais e tropicais, obviamente que essas florestas vão passar a ser áreas de savanas, áreas aí com solos bastante ácidos e áreas aí com pequeno volume de rios ou pequeno volume aí de precipitação. E, né, a finalidade do desmatamento é o quê? Para a mineração, como ocorre nessa área aí, essa área toda foi desmatada para dar origem a uma grande região de desmatamento, para a região de mineração. Nós temos também ao desmatamento para dar lugar à agricultura, principalmente no interior do Brasil, né, devido ao agronegócio. E também nós temos a utilização aí da mineração, da agricultura, ok? O que nós temos atualmente nessas áreas, né? O início do século XIX indica uma expressiva redução nos índices de desmatamento amazônico no Brasil. No Vale do Congo e principalmente na Indonésia apresentam índices de desmatamento mais alarmantes que os amazônicos, pois no Sudeste Asiático a expressiva participação das madeireiras japonesas no processo aí de desflorestamento, ou seja, enquanto o Brasil está tendo aí uma grande fiscalização para desmatar menos a floresta amazônica ou não desmatar a floresta amazônica de modo ilegal, na região do Congo, que é lá na África, e na região do Sudeste Asiático,
lá naquela região da Ásia, está tendo uma maior concentração de desmatamento, principalmente para a utilização das madeiras para servir como mercadorias. Florestas tropicais, né, no qual a Mata Atlântica faz parte. As florestas não autótrofas, porém seus recursos técnicos para reflorestamento é bem mais acessível. No entanto, é preocupante o nível de degradação, que é bem mais alarmante do que a própria floresta amazônica. Tá? Aqui é a floresta da Mata Atlântica, no qual é chamada aí de florestas tropicais. No Brasil, da floresta atlântica original restam apenas 10%, na qual sua predominância se localiza na Serra Mar, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma área totalmente serrana, né, que implica na não urbanização daquela região. No Caribe ainda existem extensas áreas florestais, apesar da crescente expansão agrícola para a produção de frutas pelas transnacionais. Na Austrália estão bem preservadas por estarem em uma região remota e pouco povoada. E na Ásia, boa parte sucumbiu pela crescente pressão demográfica, ou seja, na região da Ásia praticamente não existe uma floresta tropical devido à grande quantidade de pessoas morando naquela região. Na África, né, com destaque para a ilha de Madagascar, onde ocorrem transformações fundiárias e expansão do agronegócio, a madeira extraída se volta como fonte de renda da população local e na fabricação de carvão vegetal. Os ecossistemas nessa região são os mais transformados pelos seres humanos, pelo fato da boa qualidade da madeira e dos solos. As poucas áreas preservadas e protegidas estão em formas de parques nacionais. Até aqui mesmo no Brasil tem esses parques nacionais que preservam a Mata Atlântica original. Aqui é uma foto de uma área, né, de um parque mundial. No Brasil, as matas geralcárias, né, que são aquelas matas que são localizadas principalmente na região sul do Brasil, certo? Foram quase totalmente desmatadas em pouco tempo devido à expansão agrícola e extração da madeira para as indústrias, principalmente para a indústria da celulose, que é a indústria do papel. Na China, o desmatamento acelerado da floresta de bambu, que é uma floresta aí tropical, uma floresta equatorial, né? Aliás, é uma floresta de clima mais frio. Esse processo aí, essa destruição dessa floresta de bambu, ela está tendo aí uma ameaça severa, principalmente para a sobrevivência dos pandas, já que os pandas são os principais consumidores desse tipo de floresta de bambu, que está caracterizado principalmente na região do Sudeste Asiático e na China. Florestas boreais ou de coníferas, né, que são aquelas florestas mais frias, ficam distante aí dos polos, próximo aos fica distante aí do Equador, próximo aos polos. O que é que nós temos aí, né? São as regiões florestais mais preservadas do planeta. Os principais países que contêm maior extensão são Rússia e Canadá. As florestas boreais aí não têm a mesma atenção como as tropicais. Lembrando aí que as florestas boreais são as florestas que estão localizadas em regiões bastante frias, onde não há ocupação humana ainda, né? Os permafrost existem nessa região, já que ela fica congelada um grande período de tempo, cai neve naquela região, existe o permafrost, que é um solo congelado, certo? Existe nessas regiões, propicia a sobrevivência de inúmeras bactérias por longos períodos de tempo. Caso ela derreta, permitirá que essas bactérias aí entrem em contato com o ambiente, podendo contaminar animais e pessoas. Bactérias essas que ainda não foram trabalhadas, não foram estudadas pela sociedade humana. Tá? Então nós temos aqui a floresta boreal e temos a grande retirada de madeira, principalmente para a celulose e para a ocupação humana em forma de cidades, regiões, entre outros. E nas áreas de savanas, né? As regiões de savanas são ameaçadas principalmente pela expansão agrícola e para a monocultura, como é o caso aqui do Brasil, né? Um grande agronegócio na região, que é o cerrado. O cerrado é uma savana. No Brasil, o cerrado é um bioma mais ameaçado pela ação antrópica, que é a agricultura. Lembrando que os solos das savanas e do cerrado brasileiro são solos pobres em nutrientes, porque são solos ácidos, são solos muito rochosos e pedregosos.
Principais impactos no cerrado: aumento na emissão dos gases de efeito estufa, né, devido às queimadas, devido ao solo, às condições inapropriadas, uso excessivo de recursos hídricos naquela região, compactação do solo devido à criação de animais, devido à grande quantidade de veículos pesados como semeadeiras, colheitadeiras, entre outras, elevados índices de erosão superficial devido à retirada da camada vegetal e redução expressiva da biodiversidade. A gente vai tirar a camada vegetal, obviamente você vai aí reduzir a biodiversidade local, né? Temos as queimadas naquela região são queimadas naturais, podem ser consideradas naturais, porém quando entram em descontrole, passa a ser uma causa e um grande impacto ambiental naquela região. E nós temos o processo aí de desertificação, né? O que é a desertificação? É quando a área ela não possui mais nenhuma possibilidade de ter recursos naturais que servem aí para a agricultura, ou servem aí para o desenvolvimento agrícola. A desertificação é um dos mais graves problemas e compromete a segurança alimentar de 1/3 da população mundial. Ações antrópicas, como é o caso do desmatamento e o fato de planejamento das atividades agropecuárias, né? A falta de planejamento mal executado ou uma forma de você utilizar aquele solo de maneira errada, leva e influencia decisivamente nesse cenário que é a desertificação. Os continentes mais afetados o continente mais afetado por esse processo aí de desertificação é o continente africano. 50% aí das terras estão degradadas. Na região do Sahel, o deserto avança 5 km por ano. Sahel é a região que fica entre a savana e a região do deserto, tá? É uma região de clima semiárido, né? Possui aí então características semiáridas e esse Sahel ele está aumentando de tamanho, está aumentando aí de extensão 5 km por ano, certo? Sahel aí está vindo para a região mais ao sul, está ocupando essas regiões que têm climas tropicais, que são as savanas, e posteriormente pode chegar até as regiões equatoriais. Desertificação no semiárido brasileiro. Aqui também no Nordeste está ocorrendo bastante desertificação, né? No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação estão na região Nordeste e na região Sudeste, com aproximadamente 15,72% de toda a área do Brasil já é uma área desértica. Só aqui no Nordeste, mais de 11% já é uma região desértica, principalmente naquela região chamada Polígono das Secas. Destes territórios encontra-se em processo de desertificação. No semiárido brasileiro, esse processo é impulsionado pelo desmatamento da caatinga, que é retirado aí para dar lugar principalmente à pecuária, né? ou atividades como a agricultura. A desertificação no Nordeste afeta principalmente os pequenos produtores e a população local, já que eles não têm condições aí de sobrevivência e eles dependem exclusivamente do solo para retirar o seu alimento, os seus nutrientes. Com o objetivo de amenizar os efeitos da desertificação, são construídos então cisternas. Muitas dessas aqui são vistas aí no sertão nordestino para captar a água da chuva, né? E aí depositar nessa região para suprir essas necessidades logo após aí o período de seca. Ok? Então, vocês ficam aí com a atividade da página 64 até a página 70. Próxima segunda nós entraremos na aula online para tirar as possíveis dúvidas. Ok? Até mais!